Eram apenas 35 homens. No entanto, por meio século, o governo dos Estados Unidos não conseguia dormir. Esses indivíduos não eram apenas guerreiros, eram fantasmas que atacavam sem qualquer aviso antes de desaparecerem novamente no deserto. Armados com pura coragem e o conhecimento de seus ancestrais, os Apaches desafiaram todo um império. Por 50 anos, a América os temeu mais do que qualquer exército regular. É algo que desafia a crença. 35 homens contra todo o poder militar dos Estados Unidos, e eles se recusaram a ser derrotados. Por mais de 5 décadas, o governo dos Estados Unidos travou uma guerra não contra uma nação ou um exército formal, mas contra grupos dispersos de guerreiros apaches que se moviam como fumaça e atacavam como relâmpagos. Eles não eram meros combatentes, eram a personificação da sobrevivência. Eles expuseram cada fraqueza nos sonhos expansionistas da América. Para entender por que os Estados Unidos temeram esses guerreiros tão profundamente e por tanto tempo, é preciso entender quem eram e de onde vinham. Os Apaches não eram uma tribo monolítica, mas um conjunto de grupos orgulhosos espalhados pelo sudoeste americano e pelo norte do México. Eles não construíam cidades nem cultivavam campos. Viviam em movimento, caçando animais e lutando como sombras. Toda sua cultura foi construída em torno da mobilidade, da resistência e de uma vontade inabalável de liberdade. Só isso já os tornava difíceis de derrotar. O que realmente aterrorizava o governo dos Estados Unidos era sua recusa absoluta em se render, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Podia-se confiscar suas terras, destruir seus acampamentos ou até matar suas famílias, mas jamais se poderia forçá-los à submissão. Entre esses guerreiros, destacava-se um grupo específico, 35 homens que lideravam incursões, escapavam da captura e semeavam tanto medo nos corações de soldados e colonos que sua lenda os sobreviveu. Esses homens não eram apenas rebeldes, eram fantasmas para o governo. Toda vez que o exército acreditava tê-los encurralado, eles desapareciam nas montanhas. Toda vez que um tratado de paz era assinado, um novo ataque acontecia. Cidades foram incendiadas, linhas de suprimento cortadas e colonos atraídos para emboscadas. Os militares americanos, que haviam lutado na Guerra Civil e derrotado o México, foram subitamente humilhados por algumas dezenas de homens a cavalo. Jerônimo era o rosto mais conhecido, mas não estava sozinho. Atrás dele estavam figuras como Wool, Mangas Coloradas, Cochise e Vitório, cada um por si só um gênio tático. Eles não lutavam como os europeus. Não havia linhas de batalha, nem cornetas, nem bandeiras de rendição. Havia apenas silêncio, movimento e violência repentina. Eles atacavam à noite, faziam seus inimigos sangrarem através de ataques rápidos, em vez de se envolverem em batalhas abertas, e usavam a própria terra como uma arma. Os militares dos Estados Unidos simplesmente não estavam preparados. Treinados para a guerra tradicional, eles eram constantemente superados em manobras. Os guerreiros apaches podiam cavalgar 70 milhas em um único dia, descalços, se necessário. Podiam viver de um punhado de raízes e desaparecer em terrenos tão hostis que matariam um soldado comum em poucos dias. Eles não precisavam de estradas, precisavam de montanhas, desfiladeiros e tempo, e tinham os três. Ao longo das décadas, o governo gastou milhões para capturar ou matar esses guerreiros. Milhares de tropas foram mobilizadas. Regimentos inteiros foram estacionados no Arizona e no Novo México. Fortes foram construídos e linhas de telégrafo estendidas. Mas nada parecia funcionar. Para cada acampamento apache incendiado, um novo surgia. Para cada guerreiro morto, outros 2 ocupavam seu lugar. A terra era deles. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles lutavam com o desespero de homens que sabiam que a rendição significava o aniquilamento. Os colonos viviam em medo constante. Uma saída para buscar água poderia terminar em sangue. Carroças desapareciam em rotas comerciais. Fazendas eram invadidas, gado roubado e famílias massacradas. Mas isso não era violência gratuita. Era guerra. Uma guerra contra uma potência invasora que havia prometido paz e entregado traição. Repetidas vezes, tratados foram quebrados. Promessas eram feitas e depois ignoradas. Os Apaches aprenderam que a confiança era uma fraqueza.
Então responderam da única maneira que conheciam, através da resistência. Os 35 guerreiros tornaram-se símbolos dessa resistência. Eram caçados como animais, mas nunca capturados. Às vezes viviam de suprimentos capturados. Outras vezes confiavam em antigos aliados nas terras altas mexicanas. Seu maior aliado, no entanto, era o terreno. Conheciam cada desfiladeiro, cada poço de água e cada saliência rochosa que pudesse se tornar uma armadilha. Soldados se perdiam, cavalos desfaleciam e o moral despencava. Enquanto isso, os apaches observavam das sombras, esperando o momento perfeito para atacar. Não era apenas sua habilidade que assustava os militares, era sua mentalidade. Eram homens que cresceram acreditando que a liberdade valia mais do que a vida, que morrer em combate era honroso e que a rendição era pior do que a morte. Eles não temiam o governo dos Estados Unidos, eles tinham pena dele. Viam seus soldados como homens que seguiam ordens cegamente e lutavam sem saber o porquê. Os apaches sabiam exatamente por que lutavam: pela terra, pela família, pelo orgulho e pela sobrevivência. A certa altura, os Estados Unidos trouxeram batedores apaches. Foi prometida segurança aos membros da tribo em troca de ajuda ao exército. Foi uma jogada arriscada que muitas vezes saiu pela culatra. Alguns batedores forneciam informações reais, enquanto outros espalhavam desinformação e atraíam tropas para emboscadas. A linha entre amigo e inimigo tornou-se turva e a confiança se corroeu. Até mesmo comandantes brancos admitiam que nunca tinham certeza absoluta de quem era leal. Isso adicionou uma nova camada de paranoia. Não se podia confiar nem nos próprios aliados. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos tentava a diplomacia. Tratados foram assinados e reservas foram oferecidas. Mas esses não eram presentes, eram gaiolas. As terras designadas aos apaches eram frequentemente áridas e inabitáveis. Uma vez confinados, eram monitorados, restringidos e privados de seu modo de vida. Por isso, muitos se recusaram. Outros fingiam ceder, apenas para escapar e retomar a luta. Os 35 guerreiros não acreditavam em rendição. Acreditavam em justiça. O próprio Jerônimo escapou várias vezes, reacendendo o medo a cada vez. Ele aparecia a centenas de quilômetros de onde fora visto pela última vez, iniciando um ataque tão brutal que cidades se esvaziavam da noite para o dia. Os militares enviavam centenas de soldados para caçar um homem que não carregava mapa nem bússola, apenas memória e fúria. E toda vez que pensavam que ele estava acabado, ele retornava. Na verdade, não eram apenas os homens que aterrorizavam os Owa, era o legado. Cada ano em que esses 35 guerreiros resistiam era um ano em que Washington parecia fraca. Os jornais chamavam isso de uma vergonha nacional. Generais perdiam seus postos e presidentes sofriam pressão. E para quê? Um punhado de guerreiros escondidos no deserto, recusando-se a se curvar. Não era apenas um problema militar, era político. Se o governo não conseguia proteger os colonos, como poderia reivindicar autoridade sobre o Oeste? Esse medo levou a táticas extremas. Crianças apaches foram retiradas de suas famílias e enviadas para internatos. Terras sagradas foram profanadas. Grupos inteiros foram realocados à força a milhares de quilômetros de distância. A resistência foi rotulada como terrorismo e os guerreiros foram marcados como bandidos. Mas isso não os quebrou. Se algo aconteceu, foi o fortalecimento de sua determinação. Mesmo de dentro da prisão, planejavam fugas. Mesmo no exílio, cantavam antigas canções de guerra. O espírito apache não estava ligado à geografia, estava em seu sangue. Eventualmente, os homens acabaram. Os Owa eram grandes demais e os recursos vastos demais. Passo a passo, os guerreiros foram capturados ou mortos. Jerônimo rendeu-se pela última vez em 1886. Mas não foi uma vitória limpa. Foi exaustão. Décadas fugindo, se escondendo, lutando e perdendo familiares cobraram seu preço. Jerônimo não foi derrotado, ele foi desgastado. Os guerreiros restantes foram presos longe de casa, tratados como animais e depois exibidos como troféus. O próprio Jerônimo foi exposto em feiras e eventos públicos como um artefato vivo.
Isso deveria mostrar o triunfo da nação, mas em vez disso tornou-se um monumento à sua crueldade. Mesmo acorrentado, ele manteve a cabeça erguida. Nunca se desculpou e nunca implorou. Em seus olhos ainda se podia ver o fogo que fez 35 homens assombrarem um império inteiro. A ironia é que exatamente aquelas características que o governo temia, resiliência, honra, lealdade e resistência, são celebradas hoje na mitologia americana. Os Apaches são lembrados como ícones da liberdade. Sua guerra não foi loucura, foi uma profecia, um aviso de que mesmo o maior poder pode ser humilhado por aqueles que não têm nada a perder e tudo a proteger. Hoje, seus descendentes levam esse legado adiante. Eles se lembram das histórias sussurradas ao pé do fogo, das trilhas outrora percorridas no escuro e das batalhas travadas sem estandartes ou fanfarras. Eles se lembram de que 35 homens uma vez abalaram os alicerces de um continente e carregam esse orgulho em seu sangue. Por que os Ua os temeram por 50 anos? Porque os Apaches expuseram a mentira da conquista. Eles provaram que o controle não vem de mapas ou da força. Ele vem de corações que se recusam a se ajoelhar. Por 50 anos, o exército mais poderoso do mundo foi mantido sob controle por 35 desses corações. Se esta história mudou sua visão sobre as lendas do Velho Oeste, por favor, inscreva-se e dê um like no canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro do passado será revelado em breve.